Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. No vídeo de hoje nós vamos realizar o pré-dimensionamento de um muro de arrimo em concreto armado à flexão, que é o tipo de muro de arrimo mais utilizado aí em obras de baixas solicitações. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho, deixa já o like aqui no vídeo se esse conteúdo fizer sentido para você. E vamos lá realizar o pré-dimensionamento de um muro de arrimo em concreto armado à flexão. Existem diversos tipos de muros de arrimo para diferentes aplicações. Eles se classificam em dois, os muros de arrimo à flexão e os muros de arrimo por gravidade. E aí existem vários tipos de muros de arrimo dentro dessas classificações. A gente tem este aqui que nós vamos realizar o dimensionamento, que é o muro de arrimo em concreto armado à flexão. A gente tem o gabião, a gente tem o solo grampeado, a gente tem a cortina tirantada. Enfim, a gente tem diversos tipos de muro de arrimo. O que a gente vai focar hoje é o muro de arrimo à flexão em concreto armado, né? E o intuito deste vídeo não é falar sobre todos os muros de arrimo, fazer uma definição de muro de arrimo, para que serve o muro de arrimo. Este vídeo aqui já vai partir do pressuposto que você já tem uma noção sobre o que é o muro de arrimo, para que serve o muro de arrimo. A gente só vai comentar brevemente, ok? Por quê? Porque aqui no canal a gente tem um vídeo aqui espetacular somente sobre muros de arrimo. Inclusive foi um podcast que a gente gravou com um dos maiores especialistas do Brasil em muros de arrimo, que é o engenheiro Osvaldemar Marchetti. Ele mesmo, coautor do Concreto Armado Eu Te Amo também, junto com Manuel Botelho. A gente falou tudo sobre muros de arrimo. Eu tô aqui com a pauta aqui da nossa entrevista, no nosso podcast, né? A gente falou sobre o que são muros de arrimo e qual é o objetivo deles. A gente falou o que é empuxo passivo e o que é empuxo ativo e qual a importância de conhecê-los no cálculo de muros de arrimo. A gente falou que quais são os cuidados básicos que se deve ter para a execução de muros de arrimo, né? Que a gente tem que tomar cuidado muito principalmente com a drenagem, né? A gente falou muito sobre isso. A gente falou a diferença entre muro de arrimo de gravidade e de flexão, certo? A gente falou sobre alguns tipos de muro de arrimo, comentamos sobre vários tipos deles e a gente esclareceu a dúvida se existe um melhor, quais são as aplicações. A gente falou quem calcula muro de arrimo, se é engenheiro estrutural ou engenheiro geotécnico. A gente falou sobre as condições para a estabilidade de um muro de arrimo. Falamos qual a diferença de muro de arrimo e muro de contenção, será que existe uma diferença? A gente falou qual é o bloco ideal para se fazer o muro de arrimo, né, e por quê. Falamos também para que servem os contrafortes e quando optar por muro de arrimo com contraforte. Falamos também sobre quando se deve atirantar um muro de arrimo. Então esse aqui é só o básico, a gente falou muito mais coisas, esse daqui só foi o que a gente tem anotado aqui no roteiro da RVCast. Então, se você quer saber de tudo isso e muito mais sobre muro de arrimo, entender tudo sobre o muro de arrimo, está nessa conversa imperdível com Osvaldemar Marchetti. Eu vou deixar o link aqui no card deste podcast imperdível e também aqui na descrição deste vídeo. Neste vídeo aqui de hoje, nós vamos já partir para o pré-dimensionamento, já um vídeo um pouco mais avançado, um pré-dimensionamento de um muro de arrimo de concreto armado à flexão, que, como eu comentei, é o mais utilizado aí em obras de baixas solicitações. Mas Igor, você está falando toda hora que vai fazer um pré-dimensionamento do muro. O que é um pré-dimensionamento? Se você não sabe a diferença entre dimensionamento e pré-dimensionamento, eu recomendo muito que você veja este vídeo aqui que eu deixei no card, que eu mostro quais são as diferenças entre dimensionamento e pré-dimensionamento. E lá eu faço um exemplo prático para você entender mesmo na prática a diferença entre pré-dimensionamento e dimensionamento. Agora nós vamos partir para o pré-dimensionamento deste muro e no final você vai entender aí a diferença entre pré-dimensionamento e dimensionamento. Mas dá uma conferida lá no vídeo que também está muito bacana. Este muro mostrado aqui em tela é o que nós vamos dimensionar, certo? Então este muro é um muro de arrimo em concreto armado à flexão. Vocês podem ver que ele tem algumas características aqui, ele é um pouco mais
menos espesso aqui na parte de cima e ele vai engrossando aqui na parte de baixo. Ele tem um formato meio que de L, né? Um L maior aqui para essa lateral esquerda e um Lzinho menor aqui para a lateral direita. A gente vai comentar um pouco mais tecnicamente a respeito destes elementos do muro, certo? Então vocês podem perceber que aqui desse lado direito a gente vai fazer uma construção. A gente vai fazer uma casa, a gente vai fazer um comércio, qualquer tipo de construção que seja, ou então a gente não precisa fazer necessariamente uma construção, mas a gente quer evitar que esse maciço de solo aqui, ele venha a desmoronar aqui para a nossa construção, para a nossa vivência aqui, né? Então, a gente tem que evitar com que esse maciço de solo, ele desmorone, certo? Então, para isso, a gente faz um muro de contenção, que nesse caso é um muro de arrimo de concreto armado à flexão, para impedir com que esse maciço de solo aqui atinja a nossa área aqui de vivência, certo? Então a gente tem que dimensionar esse muro para essas condições, ok? E esse muro de arrimo, ele tem alguns elementos, como eu mostrei aí para vocês. Então vamos lá, esse elemento aqui de baixo, certo? Que é todo esse elemento que está aqui na parte mais baixa do muro, ele é chamado de base do muro, né? Simplesmente base do muro. E aqui essa altura B aqui é chamada de altura da base do muro, que nada mais é do que essa alturinha aqui que a gente tem aqui na lateral. E aí a gente tem essa letra C, que é a base do Tardós, que é diferente da crista. Você pode ver que a crista do muro, que é a letra E, ela é mais fininha. Vocês vão ver que ela tem uma dimensão mínima ali de 20 centímetros. E aqui a letra C comumente é maior do que 20 centímetros, então por isso que ela vai abrindo, como a gente pode ver aqui na imagem. Então começa com 20 centímetros lá normalmente e vai aumentando aqui até a base do Tardós, que é essa porção aqui acima da base do muro que a gente chama de Tardós. Certo? Então aqui a letra C vai ser a base do Tardós. E aqui a letra D a gente chama de cabeceira do muro, certo? Então a gente tem duas cabeceiras aqui na verdade, né? Uma cabeceira menor e uma cabeceira aqui maior, certo? Então aqui a gente dimensiona essa cabeceira menor aqui, e aí quando a gente tiver já dimensionado a base do muro, letra A gente já tiver a base do Tardós, que é a letra C, e a cabeceira do muro, letra D, a gente já vai ter automaticamente essa dimensão maior aqui. Perfeito? Então vamos lá dimensionar, pré-dimensionar, na verdade, este muro aqui, né? Só para ter mais um detalhe, né, aqui do muro, aqui em concreto armado, então vai toda essa parte de concreto armado, em cima vai uma viga chamada viga de crista, depois a gente tem os pilares, depois a gente tem uma base, aí normalmente em sapata, né, a mesma configuração aí de uma sapata a gente tem. Aí a gente tem aqui as tubulações de drenagem, que a gente chama de barbacã, são pequenas tubulações que saem desse muro aqui para fazer a drenagem da água, assim como a gente tem a canaleta, dreno de areia, e aí a gente já entra em detalhes um pouco mais construtivos do muro, certo? Então como é que a gente pré-dimensiona esse muro de arrimo? Então a gente tem algumas porcentagens aqui que a gente vai comentar. Por exemplo, a base do muro, letra A, é de 40% a 70% da altura do muro. Então a gente tem uma altura aí, por exemplo, de 4 metros, 5 metros. A base dele tem que ser de 40% a 70% de 4 metros, certo? Tem que ser nesse intervalo. O B, que é a altura da base do muro, de 8% a 10% da altura. A base do Tardós, de 8% a 10% da altura também. Normalmente, a altura da base do muro vai ser igual à base do Tardós. A cabeceira do muro, essa região aqui de 10% a 12% da altura do muro. E a crista aqui do 20 centímetros no mínimo. Então a gente vai trabalhar com base na altura do muro. Sabendo a altura do muro, a gente pré-dimensiona esses elementos aí do muro. Mas Igor, quando é que eu uso 40%? Quando é que eu uso 70%, por exemplo, na base do muro? É de 40% a 70%. Quando eu vou usar 40%? Quando eu vou usar 70%? E aí a gente tem uma recomendação. Existem basicamente 3 tipos de solos, né? A gente tem os solos mais arenosos, a gente tem os argilosos e a gente tem os siltosos. Sempre quando o solo ele tiver uma coesão baixa,
no caso das areias, né? O solo arenoso, ele tem coesão zero. A coesão é muito baixa do solo. A gente utiliza os maiores valores aqui. No caso aqui da base do muro é de 40% a 70% da altura. A gente utiliza na faixa de 70% da altura do muro. Na altura da base do muro aqui é de 8% a 10%. A gente utiliza 10% da altura do muro. Agora, quando for um solo mais coesivo, como no caso dos solos argilosos, a gente já pode utilizar valores menores, porque ali vai ter uma dificuldade menor de se trabalhar. Fazer muro de arrimo em solos arenosos é muito mais complicado, porque o solo arenoso ele não tem coesão nenhuma, então ele escorrega facilmente. E aí a gente tem que ter elementos mais rígidos. Já nos solos argilosos, a probabilidade de ocorrência de um deslizamento, de um solo de haver um transporte ali do maciço, já diminui. Então a gente faz um muro de arrimo um pouco menos rígido do que para solos arenosos, né? Então é essa a diferença. Para solos argilosos, a gente vai utilizar aqui menores valores, por ser um solo melhor de se trabalhar. Em solos arenosos, como o risco de deslizamento é maior, solo não coesivo, a gente utiliza os maiores valores para se fazer um muro mais rígido. Perfeito? Então, aqui eu também vou deixar um link aqui no card para você entender como se interpreta um laudo de sondagem, porque é a partir de um laudo de sondagem que você vai identificar se o solo é mais coesivo ou menos coesivo, se é um solo argiloso ou se é um solo arenoso, tá? Então eu vou deixar o link aí para você ver, a partir de um laudo de sondagem você verifica se o solo é coesivo ou não, e aí a gente dimensiona o muro com esses valores aqui, tá? Então, não tem como dimensionar um muro de arrimo sem antes obter um laudo de sondagem daquele maciço, ok? Então, vamos lá partir para o pré-dimensionamento então do muro. Então, a gente tem um muro aqui, onde eu tenho maciço de solo aqui, e aí eu vou fazer uma construção aqui na lateral direita. Vou fazer uma construção aqui. E esse nível superior do maciço aqui, ele é de 4 metros, é uma altura baixa, né? Então ali atende perfeitamente um muro de concreto armado à flexão, né? Lembrando que, para mais detalhes sobre quais tipos de muro utilizar, quando utilizar tal tipo de muro, é o podcast lá com o Osaldemar Marchetti, ok? Então, aqui eu tenho um nível superior de 4 metros de altura em relação ao meu nível 0. E aí eu sempre faço o seguinte, no pré-dimensionamento desse muro, eu sempre faço 30 centímetros a mais do nível superior para a altura total do muro. Então, qual altura do muro eu vou utilizar aqui? 4,30 metros. Por quê? Porque eu tenho que ter pelo menos uma altura de solo aqui cobrindo essa base do muro de 30 centímetros. Então, essa altura aqui, ó, entre a base do muro, entre a cabeceira e o solo, a superfície do solo, tem que ser de no mínimo 30 centímetros. No mínimo. Posso ter mais, mas aqui é no mínimo 30 centímetros. Então, para pré-dimensionar a altura desse muro, eu pego a cota do nível superior, que no caso é 4 metros em relação ao nível 0, e somo 30 centímetros, tá? Então a altura desse muro vai ser inicialmente 4,30 metros. E aí o pré-dimensionamento das partes deles vai ficar simples, né? Então eu tenho aqui, ó, como eu defini, a altura do muro, então, vai ser a altura do nível superior aqui, 4 metros, em relação ao nível 0, mais 30 centímetros, 4,30 metros. Então, vamos dimensionar aqui a base do muro. A base do muro, como eu comentei, é de 40% a 70% da altura. Vamos trabalhar como se fosse um solo argiloso, um solo um pouco mais coesivo. Então, eu posso utilizar aí os menores valores para o pré-dimensionamento. Então, 40% de 4,30 metros, que é a altura do muro, dá aí 1,72 m, que é a mesma coisa de eu multiplicar aqui 0,40 por 4,30 metros, né? Deu 1,72 m. Então, essa parte aqui, vamos ter 1,72 m para a base do muro. Agora, a altura da base do muro é de 8% a 10% da altura. Então, eu pego aqui o menor valor, 8%, por ser um solo argiloso, multiplico 0,08 por 4,30 metros, dá 34 centímetros, que vai ser a altura da base do muro.
como a base do Tardós é a mesma porcentagem, de 8 a 10%, vai dar o mesmo resultado, 0,08 vezes 4,30 m, 34 centímetros. Então, a altura da base do muro e a base do Tardós vai ser 34 centímetros, enquanto a base do muro aqui de 1,72 m. Agora a gente parte para a cabeceira do muro. A cabeceira do muro é de 10 a 12% da altura. Então, eu vou utilizar aqui o menor valor por ser um solo argiloso. 10% de 4,30 metros é igual a 0,10 vezes 4,30, dá 43 centímetros. Então, se eu tenho 43 centímetros aqui, 34 centímetros aqui da base do Tardós, e eu tenho uma base do muro de 1,72 m, eu já consigo descobrir qual que é o valor da outra cabeceira. Não concorda? E por último, aqui a crista do muro, que eu tenho que ter no mínimo 20 centímetros, como é um pré-dimensionamento, a gente parte de critérios mínimos, então a gente tem aqui 20 centímetros para a crista do muro. E aí a gente fica com o dimensionamento, o pré-dimensionamento formado. A base do muro de 1,72 m, a altura da base do muro de 34 centímetros, a base do Tardós de 34 centímetros também. Aqui a cabeceira do muro menor, 43 centímetros. E aí a gente tem quanto que sobra para cá? Vai ser 1,72 menos 34 menos 43, que vai dar 0,95 centímetros. E é lá a crista do muro de 20 centímetros e uma altura do muro de 4,30 metros. Certo? Então, mais uma vez passando aí, eu tenho o maciço de solo passando por aqui, com o meu dimensionamento aqui formado do muro. Lembrando que aqui a distância entre a cabeceira e o solo aqui, ele tem que ser no mínimo 30 centímetros. E aí eu formo esse meu muro, né? Olhando aqui novamente, como é que vai ser esse meu muro? Essa base aqui, 1,72 m. Essa altura aqui da base do muro, 34 centímetros. A base do Tardós, 34 centímetros também. A crista, 20 centímetros, né? E aqui ficou como sendo 95 centímetros, tá? E aqui a cabeceira menor, 43 centímetros. E a altura total do muro aqui de 4,30 metros. É assim que eu formo o pré-dimensionamento do meu muro de arrimo de concreto armado à flexão. Lembrando que o que nós acabamos de fazer com o muro foi o pré-dimensionamento. Agora a gente já parte para um segundo passo, que é o dimensionamento do muro. E qual que vai ser a diferença? No pré-dimensionamento a gente estabeleceu ali critérios mínimos, né? Dimensões mínimas com base aí no tipo de solo, se era um solo mais coesivo ou se era um solo menos coesivo. No nosso caso foi um solo mais coesivo, né? O solo argiloso. Agora, no dimensionamento, a gente vai verificar se essas dimensões que nós estabelecemos no pré-dimensionamento estão de acordo com as cargas solicitantes que vão agir nesse muro. Porque você não ouviu falar aqui em nenhum momento sobre carga solicitante, sobre empuxo do solo, a gente ainda não falou nada disso, a gente falou apenas sobre o tipo de solo, se era um solo coesivo ou se era um solo sem coesão. Então, agora no pré-dimensionamento, em que a gente vai dimensionar a crista, né, a viga de crista, os pilares, a base ali em sapata, a gente vai verificar se essas dimensões estão ok, de acordo com as cargas solicitantes, os momentos fletores, os esforços cortantes e assim por diante. E aí eu quero saber de você o que você acha de a gente dar continuidade para que eu possa aqui gravar, para saber o seu interesse, para que eu possa gravar a continuação do dimensionamento desse muro, fazer o dimensionamento da viga de crista, dos pilares, da base em sapata e aí verificar as cargas solicitantes aí desse muro, ok? Então deixa o seu comentário aqui embaixo, fala pra gente qual a sua sugestão, se você quer que a gente faça o dimensionamento final desse muro, que aí a gente, com base aí no pedido, a gente vai dar continuidade nesse pré-dimensionamento. Então é isso, espero que você tenha gostado deste vídeo e aprendido aí a realizar o pré-dimensionamento de um muro de arrimo em concreto armado à flexão. Convido você a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que todos os dias nós colocamos conhecimentos novos por lá, acompanhar-nos na RVcast, principalmente aí o podcast com os Valdemar Marchetti sobre muros de arrimo.
A RVCast é o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível no Spotify e aqui no YouTube também. Uma conversa muito bacana e muito informativa de uma forma bem descontraída. E claro, inscreva-se aqui no canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E não se esqueça de comentar aqui embaixo se você quer a continuação do dimensionamento do muro de arrimo. Muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos em breve.